Fala pessoal, eu sou Alexandre Gameiro do canal Figuras de Ação e Companhia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. E hoje, pessoal, vou estar trazendo uma dica muito legal de leitura sobre um HQ. Isso mesmo, um HQ que são em 2 volumes, tá? Escrito e desenhado por Danilo Beirute, que vai contar a saga de Jorge. Isso mesmo, pessoal, São Jorge. A gente vai estar falando um pouquinho aqui dessa obra logo após a vinheta. Então vem comigo para a gente poder estar conhecendo mais essa maravilha dos quadrinhos. Vamos lá! Muito bem, pessoal, então vamos falar dessa obra de arte aqui de Danilo Beirute, um quadrinista brasileiro que mora aqui em São Paulo, nascido aqui em São Paulo. Vocês conhecem talvez ele pela obra Magnetar, do astronauta, né? Ele escreveu e desenhou alguns quadrinhos aí do estúdio Maurício de Souza que são muito bacanas. E já tinha algum tempo que ele tinha lançado essas edições aqui de São Jorge, e eu não tinha a oportunidade de ter comprado, né? A Comics, vou até deixar nas descrições aqui nas descrições do vídeo, o endereço. A Comics Book está em promoção, tá com 20% de todo o estoque. E aí eu fui adquirir essas 2 edições, né, que são uma história fechada, edição 1 e 2, de São Jorge. E eu adorei, foi uma leitura assim absurdamente incrível. A experiência de ler isso aqui é muito bacana. Eu que gosto muito de ler, né, sobre a história medieval, de Roma, dos gladiadores. Isso aqui é um prato cheio, tá? Primeiramente, não tem nada envolvido de religião, tá? Embora vai falar sobre o cristianismo da época em que viveu São Jorge. São Jorge, embora guerreiro, né, ele era cristão e ele acreditava em Cristo e tudo mais. Só que ele era um excelente soldado e ele servia firmemente o Império Romano, tá? Nessas 2 edições aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O volume 1 é intitulado de O Soldado Romano, tá? Aqui a gente vai conhecer Jorge, né? Que ele é um soldado exemplar, estrategista ao extremo, tá? E ele é o cara que vence batalhas. O imperador adora ele. O pai dele também já tinha sido soldado romano, né? E ele então tinha totalmente muito a oferecer ao império. Pela estratégia, pela bravura, pelo guerreiro absurdo em campo de batalha que ele era. Sim, ele era um excelente soldado. Só que infelizmente nem adianta você ser o melhor em alguma coisa. Mesmo nas épocas de hoje, né? Imagina naquela época. Ele foi meio que traído pela politicagem da época. Sim, o cristianismo estava crescendo e eles queriam dar uma lição nas pessoas que queriam pregar a palavra e tudo mais. Então um dos políticos colocou na cabeça do imperador que se eles conseguissem tirar essa fé de ser cristão do Jorge, né? Que então ele já tinha virado aqui, deixa eu ver se eu acho. Ele já tinha subido de cargo, né? De soldado, ele virou um tribuno, é isso? Deixa eu ver. Isso, ele virou tribuno devido à sua alta patente. Então era quase que um general, né? Ele era aquele cara que era chamado para resolver. E aí esse político sem vergonha colocou na cabeça do imperador: vamos dar uma lição. Se a gente fazer o Jorge, que era o nosso tribuno, o nosso soldado mais foda, largar o cristianismo, então vai ser fácil todo mundo mudar, né? Voltar a praticar aquelas oferendas aos deuses pagões da época, né? Meus amigos e amigas, o que acontece? Primeiramente mandam ele para uma missão longe, 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 em uma outra cidade absurda, se eu não me engano é na Capadócia, onde estava tendo um ataque de uma criatura que estava atacando um vilarejo, matando pessoas, matando criações de gado e tudo mais. Chegando lá, pessoal, a gente conhece como dragão, né? Era um jacaré enorme. Só que olha que absurdo, mandaram o Jorge sozinho. Por quê? Porque sabia que ele ia voltar, e enquanto isso iam conseguir fazer toda a estratégia para poder fazer com que ele mudasse de opinião quando voltasse, né? Enfim,
Jorge, sem saber muito o que fazer, todo mundo achava que era um dragão, né, devido ao tamanho absurdo desse alligator, né, desse crocodilo. E ele foi pro arrebento, ele não tinha opção, ele tinha que enfrentar o dragão. Por quê? Porque foi colocada uma criança intitulada de princesa como oferenda pro dragão, para poder ele deixar a cidade em paz. Naquela época tinha muito disso, né? Só que Jorge, como era muito honesto e cristão, ele tinha que proteger os mais fracos, era dele isso. Então ele vai lá salvar a princesa, ele vai tirar ela de ser morta pelo crocodilo, né? Intitulado dragão. E a batalha é feia, ele é ferido, ele fere o dragão, ele tinha um cavalo branco que ele tinha ganhado em uma das guerras pela sua bravura, né? Contra os árabes. Meus amigos e amigas, ele enfrenta então o dragão, que era o crocodilo, salva a princesa e volta muito ferido ao campo do campo de batalha, né, de Capadócia, para o Império Romano. E ele já chega pedindo por médico, né, para poder se cuidar e tudo mais. E já tinha uma arapuca formada para ele. Meus amigos, é o que eu falei, não adianta você ser bom em alguma coisa, né? Sempre vai ter alguém que vai querer puxar seu tapete. E lá foi ele então, todo mundo morrendo de medo, ele se entregou, porque ele acreditava que ele era inocente, e ele queria falar com o imperador. O imperador sabia do valor dele. Nesse meio tempo ele adotou uma das crianças que ele salvou lá de Capadócia, né, que ela não tinha voz. Ele trouxe ela com ele, né, e aceitou ser preso para poder chegar a falar com o imperador. Só, meus amigos, que ele foi torturado. Todo mundo tinha muito medo e respeito por ele, pelo grande guerreiro que era. Só que eles tinham que obedecer às ordens do imperador. E ele foi torturado, massacrado. E aí eles ofereciam: a gente te dá dinheiro, a gente te dá prostitutas, a gente te dá terreno, mas sai do cristianismo, fala que você mudou de religião. E ele falava que não. A religião que ele tinha, né, o fato dele acreditar em Deus e de seguir as palavras de Jesus, não interferiam dele ser um bom soldado. Que a missão dele era ser um bom soldado e obedecer às ordens do império. A religião não tinha nada a ver. Então, meus amigos e amigas, a gente vai ver aí uma série de tortura, vai ver a morte dele e o que causou a morte dele nas pessoas. Teve o efeito contrário, porque ele virou um mártir, né? Ele acabou sendo consagrado como um santo, porque ele não negou a palavra de Jesus, né, em momento algum. E foi torturado, foi morto. E aquela criança que ele adotou, teve um milagre com ela, né? Não vou contar porque aí já vai acabar estragando a surpresa. E ela foi responsável de estar construindo aí os templos, né, as igrejas de São Jorge, que tem pelo mundo, né, principalmente lá na Itália, em Roma, né? E o que eu venho falar para vocês? É uma HQ, pessoal, muito linda de se ler. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com história, tá? O Danilo, ele estudou, ele fez um levantamento absurdo sobre a história, né, de São Jorge, o guerreiro que virou aí ele virou tribuno, né? O que ele fez, o lance do dragão, que é colocado como dragão na história, né? Mas era um crocodilo gigantesco. Até hoje é encontrado na África esses crocodilos gigantes, né? Então a história está muito verdadeira, está muito pura. Você lê e você vê mesmo as verdades, né? Já as tramóias, que ainda existe hoje, mas as tramóias da época, jogadas políticas, prejudicando as pessoas pelo simples fato de querer ter dinheiro, pelo simples fato de querer ter poder. Então isso aqui eu achei incrível. Fazia muito tempo que eu queria ler, só que eu estava atrasado com as minhas leituras e eu também não tinha comprado na época. Eu encontrei agora nessa promoção na Comics e eu amei, tá? O preço de capa dela, pessoal, é de R$19,90 cada edição, tá? Lembrando que são 2 edições. Mas lá eu encontrei pelo preço absurdo, eu acabei pagando R$33 das duas. E recomendo demais aí, você que gosta de uma boa leitura, independente da sua religião, São Jorge é uma HQ que vale para quem gosta de uma boa história, com um ótimo enredo e os desenhos muito bacanas aí do Danilo Beruti, tá? É preto e branco, bem desenhado, enfim.
É uma história que te prende do começo ao fim. É muito, muito bom mesmo. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para recomendar para vocês, tá bom? Se você já leu essa HQ, se você já conhece a obra aí de Danilo Beirute, deixa nos comentários para a gente trocar informação. E se você não leu ainda, tenta ler. Tenta adquirir essa HQ, tenta ler online, tenta procurar de alguma maneira que você não vai se arrepender, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, deixa aquele joinha para dar aquela força pro canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Vem fazer parte do entretenimento, ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.